Boa noite, vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 23 e Lucas capítulo 8, versículo 42. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga para essa live qualquer palavra para esse devoção. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro dos Apocalipse de João. Circunstância da escrita: João está desterrado na ilha de Patmos, condenado a trabalhar por causa da palavra de Deus. Velho, longe de suas igrejas, e ali que os céus se abrem. Notai a providência. O exílio que deveria calar o apóstolo produziu o último livro da Bíblia. O império tirou-lhe o púlpito e Deus lhe deu uma visão. Escreve às 7 igrejas reais da Ásia, com nomes, endereços e problemas concretos. E é assim que o livro deve ser lido, não como um enigma para curiosos, mas como uma carta pastoral à congregação sob perseguição, que precisava saber quem governa o mundo quando César parece governá-lo. Confesso com fraqueza que não tenho a chave desse livro e não me atrevo a passar por seu expositor. Vi homens gastarem a vida em esquemas de trombetas e taças, e alguns perderam pelo caminho o gosto por pregar Cristo aos pecadores. Prefiro tomar deste livro o que está claro, que é muito, e deixar o resto para o dia em que soubermos. Contribuição para a Bíblia. Apocalipse fecha a Escritura, devolve ao crente aquilo que o Éden perdeu. Começamos como um jardim, uma árvore da vida e uma comunhão com Deus. Terminamos com uma cidade, a árvore da vida nas margens do rio e Deus habitando com os homens. Entre as duas pontes está o Cordeiro. O livro apresenta Jesus como nenhum outro. Aqui ele é o que era e é e há de vir, com os olhos como chamas de fogo e voz como muito de muitas águias. E diz de si mesmo aquilo que nenhum profeta ousaria dizer: Eu sou aquele que vive, que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Notai que quem tem as chaves não é a morte que guarda suas próprias portas. O Senhor as tem no cinto. Nenhum crente morre por descuido do céu. É também um livro que o Cordeiro é o centro do trono, e ele aparece como o leão da tribo de Judá, e que se vê é um cordeiro como havendo sido morto. Notai isso, porque é a chave de toda a adoração, porque adoração celestial. No céu não cantam a sabedoria de Deus. Na criação apenas cantam o Cordeiro que foi morto e comprou com o seu sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. É assim, não, e aqui está a promessa que tem enxugado mais lágrimas do que qualquer outra, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas já são passadas. Notai a delicadeza da figura. Deus não manda um anjo com um lenço, ele mesmo enxuga. E notai a lista do que acaba: morte, tristeza, choro e dor. Não sobra nada do que hoje nos fere. O último capítulo termina com um convite.
não como uma ameaça. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A Bíblia se fecha como se abriu, com Deus buscando o homem. Estrutura, capítulo 1, a visão do Filho do Homem. O desterro em Patmos. A voz como a de trombeta, os 7 castiçais de ouro, e o apóstolo caindo como morto aos pés daquele que põe a mão sobre ele e diz: não temas. Capítulo 2 e 3. As 7 cartas. Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Esmirna, pobre e rica. Pérgamo, com a doutrina corrompida. Tiatira, tolerante com Jezabel. Sardes, com o nome de viva e morte. Filadélfia, como a porta aberta. E Laodiceia, morna e satisfeita com o Senhor, a porta batendo do lado de fora de sua própria igreja. Capítulo 4 e 5. O trono e o cordeiro. O trono, os anciões, o mar de vidro, o livro selado que ninguém podia abrir, o choro de João e a apresentação do cordeiro que é digno, a cena de adoração mais grandiosa da Escritura. Capítulo 6 ao 18. Os juízos, os selos, as trombetas e as taças com interlúdios de consolo, os relados, a multidão que ninguém pode contar vindo da grande tribulação, a mulher e o dragão, as duas bestas, o cântico de Moisés e do Cordeiro e a queda da grande Babilônia, chorada pelos mercadores e celebrada no céu. Capítulo 19 e 20, a vitória, as bodas do Cordeiro, cavaleiro do cavalo branco, cujo nome é fiel e verdadeiro, a prisão do dragão, o julgamento diante do grande trono branco, com o livro aberto e o livro da vida. Capítulo 21 e 22, o fim que é começo, o novo céu e a nova terra, a cidade santa descendo com a noiva adorando, as lágrimas enxugadas, as portas que não se fecham, o rio e a árvore da vida e as últimas orações da Bíblia. Vem, Senhor Jesus. Spurgeon em Apocalipse. Já me perguntaram se eu podia explicar as 7 trombetas desse livro. Não posso e não finjo poder, mas posso tocar um deles ao nosso ouvido e avisar-vos para os fugirdes da ira vindoura. Tenho por certo que muitos gastaram nesses capítulos a força que deveriam gastar buscando almas, e saíram sábios e em selos ignorantes do Salvador. Do que, é claro, preguei muito. As 7 cartas dos capítulos 2 e 3 foram a minha visita pastoral às igrejas da Inglaterra. A Odisseia foi que mais usei, e sempre com temor. Notai que o Senhor está do lado de fora da porta e de sua própria igreja, batendo aquela congregação que se julgava rica. Nenhuma outra das 7 se achava em pior estado e nenhuma se achava em melhor. O 5º capítulo é a minha ideia do céu. João chora porque ninguém podia abrir o livro. Então lhe dizem que o leão venceu. Ele se volta e vê um cordeiro como morto. Prego este contraste cada vez que posso. A força do céu tem a forma de um sacrifício. E o 21º capítulo tem sido a minha esperança nas noites de dor. Deus mesmo enxugando as lágrimas. Passei anos com o corpo em sofrimento e a alma muitas vezes em trevas. E não peço agora que me expliquem a besta nem o milênio. Peço só aquela mão. Quando ele vier, terei tudo explicado sem uma palavra. E direi com o último versículo dessa Bíblia: vem, Senhor Jesus. Não haverá mais novas revelações, nenhuma mais é necessária. O cânon está fixado e completo, e quem acrescentar a ele terá acrescentado a si pragas deste livro. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo, Evangelho não, o Apocalipse de João. Agora vamos ler o devocional da noite.
O cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Contemple silenciosamente o cordeiro como luz do céu. Luz nas escrituras é o símbolo de alegria. A alegria dos santos no céu engloba isso. Jesus nos escolheu, amou, comprou, lavou, vestiu, sustentou, glorificou. Estamos aqui inteiramente por meio do Senhor Jesus. Cada um desses pensamentos será para ele como um cacho de uvas de escola. A luva também gera a beleza. Nada sobra da beleza quando a luz se vai. Se a luz Sem a luz, a safira não irradia seu esplendor, nenhum raio suave emana da pérola, e portanto toda a beleza dos santos no céu vem de Jesus. E assim como os planetas, os salvos refletem a luz do sol da justiça. Eles vivem como raios partindo da órbita central. Se ele se recolhesse, eles morreriam. Se sua glória fosse encoberta, a glória deles acabaria. A luz é também o símbolo do conhecimento. No céu, nosso conhecimento será perfeito, mas o próprio Senhor Jesus será a fonte deste conhecimento. Providências obscuras, nunca antes compreendidas, serão então vistas claramente. Tudo o que nos confunde agora se tornará evidente para nós. A luz do Cordeiro, ó, quantas revelações haverá e como será glorificado o Deus de amor. Luz também significa manifestação. A luz manifesta neste mundo que ainda vemos como seremos. O povo de Deus é um povo escolhido, mas quando Cristo receber seu povo no céu, ele os tocará com a vara de seu amor e os transformará à imagem de sua glória manifesta. Eram pobres e desprezíveis, mas serão totalmente transformados. Estavam manchados com o pecado, mas com um toque de seu dedo eles ficarão mais claros que o sol, transparente como cristal. Oh, que manifestação! Tudo isso vem do Cordeiro exaltado. O que houver de esplendor radiante terá seu centro e sua alma em Jesus. Oh, estar presente é vê-lo em sua própria luz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Lucas para lermos o devocional da manhã. Circunstância da escrita: Lucas era médico, companheiro de Paulo nas viagens e o único escritor gentil de toda a Bíblia. Não foi testemunha ocular e diz isso com honestidade no prefácio. Investigou tudo desde o princípio, tendo examinado com diligência as fontes para escrever com ordem a Teófilo, a fim de que ele tivesse certeza das coisas que lhe haviam sido ensinadas. Notai que Deus não desprezou a pesquisa cuidadosa de um homem instruído para inspirar a sua palavra. A inspiração não dispensou Lucas de entrevistar testemunhas, usou o trabalho dele. Provavelmente conversou com Maria, pois só ele conta como se passou entre o anjo e a virgem e o que ela guardava no coração. Escreveu para o mundo grego, gente que buscava o homem ideal e por isso apresenta Cristo como o filho do homem perfeito. A genealogia dele não para em Abraão como a de Mateus, sobe até Adão, porque este evangelho não é para uma nação, é para uma raça. Contribuição para a Bíblia. Lucas é o evangelho dos excluídos. Aqui estão as mulheres com nomes e histórias, os pastores da estrabaria, o samaritano bom, o publicano no templo, a pecadora que lava os pés com lágrimas, o ladrão na cruz, Zaqueu no alto da figueira. Se algum de vós se acha demasiado pequeno ou demasiado sujo para o Evangelho, este livro foi escrito para vós. O versículo que resume o propósito da vinda de Cristo está aqui, dito na casa de um cobrador de impostos desonesto, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Notai o que os dois verbos e não os separai, buscar e salvar. Ele não ficou à espera dos perdidos e acharam apenas, e não os buscou apenas para os encontrar, mas para os salvar.
Nenhuma ovelha daquele pastor se perdeu entre o encontro e a salvação. E aqui está a palavra que Deus mostrou a seu coração em nenhuma outra página. E ele levando-se para seu pai. Mas eles estavam ainda longe de seu caminho, e seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-se o pescoço e o beijou. Com tais detalhes, o pai o viu quando ainda estava longe, e o que significava que ele estava vendo, que ele estava olhando. Teve compaixão antes de ouvir uma palavra de confissão. Correu, coisa indigna de um ancião oriental, e beijou aquele filho fedendo a chiqueiros antes do banho, antes da túnica, antes do anel. Se este é o Deus que vos espera, por que demoreis? O livro também é o mais atento à oração. 7 vezes mostra o Senhor orando em momentos que outros evangelistas não registram. No batismo, antes de escolher os 12, na transfiguração, antes de ensinar o Pai Nosso. O homem perfeito era um homem de oração, e nisso está a nossa maior repreensão. Estrutura, capítulo 1 e 2, os nascimentos, o prefácio a Teófilo, o anjo a Zacarias no templo, a anunciação, o encontro das duas mães, o cântico de Maria, o nascimento em Belém com os pastores e o menino de 12 anos no templo entre os doutores. Capítulo 3 e 4, o começo, a pregação de João, a genealogia até Adão, a tentação e o sermão em Nazaré, quando ele leu Isaías. Disse que aquela escritura se cumpria naquele dia e por pouco não foi jogado de um precipício por seus vizinhos. Capítulo 5 ao 9, a Galileia. A pesca milagrosa, o leproso, a viúva de Naim com o filho morto, a pecadora na casa do fariseu, as parábolas, a alimentação dos 5.000 e a transfiguração. Capítulo 9 ao 19. A longa jornada para Jerusalém. É a É a parte mais própria desse evangelho, com material que ninguém mais o traz. O bom samaritano, Marta e Maria, o rico insensato, o filho pródigo, o mordomo infiel, rico e Lázaro, o fariseu e o publicano e Zaqueu. Capítulo 19 a 21, Jerusalém. A entrada com o choro sobre a cidade, o templo, os debates e a profecia do cerco. Capítulo 22 a 24, a paixão e a ressurreição, a ceia, o suor com sangue no Getsemane, o olhar do Senhor sobre Pedro depois da negação. As palavras ao ladrão arrependido e depois o caminho de Emaús, em que ele expôs em todas as escrituras o que dizia a respeito a si mesmo, e a ascensão com mãos levantadas em bênçãos. Spurgeon em Lucas. O 15º capítulo foi o capítulo em que mais colhi almas. Preguei sobre o filho pródigo dezenas de vezes, e nunca me cansei do pai correndo. Costumava dizer ao meu povo: notai que ele correu. Um velho de posses não corria nas ruas daquela terra. Era indigno. Deus perde a dignidade para nos abraçar mais depressa. Zaqueu me serviu para os ricos, que são os mais difíceis de alcançar. Aquele homem era pequeno, desonesto e curioso. Teve de subir numa árvore para ver. O Senhor não passou por baixo dele sem notar. Chamou-o pelo nome e pediu hospedagem na sua casa. Nunca desespereis por um homem rico que ainda tem curiosidade pelo Evangelho. As orações do nosso Senhor nesse Evangelho me humilharam por toda a vida. Ele orava antes de escolher os 12, orava a noite inteira, orava enquanto os outros dormiam, e eu, que tinha 1000 coisas a fazer no tabernáculo, aprendi que a pressa é o maior inimiga do ministério. Quem não tem tempo de orar, não tem tempo de servir. E Emaús é o meu modelo de pregação. Ele não lhes deu primeiro consolo, deu-lhes escritura, começando de Moisés e passando por todos os profetas, e o coração deles ardia enquanto ele abria as escrituras no caminho. Quisera eu ter pregado sempre assim, menos das minhas impressões e mais do texto sagrado,
até que os corações ardessem. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Ele é o grande médico que nos trata daqueles que reconhecem a própria doença. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Lucas. Agora vamos ler o devocional da noite. Enquanto ele ia, Lucas capítulo 8, versículo 42. Jesus está passando pela multidão para chegar à casa de Jairo, para ressuscitar a filha do chefe da sinagoga, mas ele é tão profundo em bondade que opera outros milagres enquanto está na estrada. Mesmo que esta vara de Arão leve à florência de um milagre não cumprido, ele produz amêndoas maduras de uma perfeita obra de misericórdia. Para nós é suficiente se termos um propósito e imediatamente cumpri-lo. Seria imprudente gastar nossas energias pelo caminho, apresentando-nos para resgatar um amigo que está se afogando. Não podemos dar ao luxo de exaurir nossas forças de outra situação de perigo. Para uma árvore é suficiente produzir um tipo de fruto, e para um homem cumprir seu chamado específico. Mas nosso mestre não conhece limites de poder ou barreiras de missão. Ele é tão polífero em graça que, como o sol que brilha enquanto grita progressivamente em sua órbita, seu caminho é radiante em bondade. Ele é uma flecha veloz de amor que não apenas alcança seu alvo determinado, mas perfuma o ar pelo qual voa. A virtude está eternamente saindo de Jesus como pelo qual voa. As virtudes, como doces aromas, emanam das flores e sempre emanará dele com água de uma fonte viva. Que encantador encorajamento esta verdade nos proporciona. Se nosso Senhor está pronto para curar os doentes e abençoar os necessitados, então minha alma não seja vagarosa para colocar-se em seu caminho, para que ele possa sorrir para você. Não seja moderada no pedir, se ele concede tão abundante. Tenha intensa cautela com sua palavra e em todos os momentos para que Jesus possa falar por meio dela em seu coração. Aonde ele estiver, que ali seja refúgio para que você obtenha sua bênção. Quando ele estiver presente para curar, não curará você, mas certamente está presente agora, pois ele sempre vem aos corações que dele necessitam. E você não precisa dele? Ah, sabe o quanto, filho de Davi, volta seus olhos e vê a angústia que está agora diante de ti, e ternas essa suplicante a alguém são. E esse é o nosso devocional dia 3 de agosto. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã entre 8 e 9 horas e devocional da noite entre 8 e 9 horas da noite, sempre aqui no Instagram. Então, que Deus te abençoe nessa segunda-feira, nesse início de semana. Amém, amém, amém.